Olá, eu sou Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. É com grande satisfação que o Programa Nacional de Imunizações lança o primeiro curso em salas de vacinas na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, no mês que o PNI completa 44 anos. Acreditamos que o estabelecimento dessa parceria será uma excelente oportunidade para que os profissionais que atuam no serviço de vacinação estejam atualizados sobre os diversos calendários que hoje estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje o PNI oferta 19 vacinas para os diversos calendários, garantindo assim a vacinação da criança, do adolescente, da gestante, do adulto e do idoso. Além de ofertar também as vacinas para os grupos com condições especiais, que estão disponíveis nos CRIs, que são os Centros de Imunobiológicos Especiais. Isso torna o ato de vacinação uma ação complexa, mas fundamental para a prevenção das doenças imunopreveníveis no nosso país. Com a ampliação do calendário nacional de vacinação e o aumento da oferta de vacinas no SUS, foi possível erradicar a poliomielite, eliminar o sarampo e a rubéola e manter controlada as demais doenças evitáveis pela imunização. Para que possamos manter controlada essas doenças e garantir assim as conquistas, é fundamental que a prática de vacinação seja realizada atendendo às boas práticas, que garantirão assim a segurança e eficácia das vacinas. Nesse sentido, é fundamental que todos os profissionais que também atendam no serviço de saúde entendam a importância dos registros da vacinação e o monitoramento das coberturas vacinais. Só desta forma poderemos identificar os bolsões suscetíveis às doenças imunopreveníveis e desenvolver as ações para elevar o acesso a todas as vacinas constantes no calendário nacional de vacinação. Portanto, a integração do serviço de imunização com a atenção básica torna-se o eixo condutor dessa política de sucesso do Sistema Único de Saúde. Esperamos que vocês possam aproveitar essa oportunidade e continuar contribuindo para a melhoria das ações de vacinação do nosso país. Sucesso a todos! Olá, sejam bem-vindos ao curso Sala de Vacinação, um curso online desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações e a SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu sou Isabela Balalé, sou presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho do que a gente espera desse nosso curso. O que o Programa Nacional de Imunizações espera, capacitando a todos, e o que a SBIM procurou fazer para ajudar no sentido de melhoria das nossas boas práticas e do nosso conhecimento. Esse slide representa em rosa e cada vez mais escuro, mais desconfiança em relação às vacinas. Um problema que a gente vive hoje no mundo todo, muito mais na Europa, nos Estados Unidos, como vocês podem ver, que são os lugares mais roxos, né, do que rosas, e no Brasil também. No Brasil, ainda começando, a gente pode ver que, olhando a distribuição das cepas de sarampo no mundo, a gente percebe onde as bolas são maiores, mais casos, né, mais cepas, e a gente percebe no Brasil uma bola azul da presença do vírus do sarampo aqui, provavelmente vindo da Europa ou da Ásia. E o que isso acarretou? O que o fato de 41% dos franceses não confiarem em vacina e, portanto, a cobertura lá, assim como em boa parte dos países europeus, ser baixa para essa doença, o que isso traz para o Brasil, onde a gente tem excelentes coberturas para o sarampo? Trouxe o sarampo. Vocês devem lembrar, no Ceará, em 2014, um surto de sarampo que encontrou o quê? Encontrou uma baixa cobertura. A baixa cobertura para qualquer vacina é risco de reintrodução de doenças. Então, baixa cobertura, vírus importado, porque o exemplo aqui é o sarampo, mas isso acontece com vários outros vírus. O vírus importado encontra a nossa população não vacinada, ou parte dela não vacinada,
isso significa um surto que a gente sabe o trabalho e o risco da gente ter essa doença de volta quando estávamos prestes a receber o certificado de eliminação do sarampo no país. Mas, felizmente, é claro, do trabalho de todos vocês, a gente acabou com o surto no Ceará e, finalmente, eliminamos o sarampo do Brasil e da América Latina. Essa é uma interativa que você pode, com esse link, fazer, né, para outros países e ver como é que está a situação, que é como anda a confiança nas vacinas nos diversos países do mundo. Eu fiz aí para o Brasil, para a gente ver como é que está. Em vermelho e rosa são aqueles, vermelho é que não acreditam mesmo, em rosa tendem a não acreditar, e em verde, que felizmente ainda é a maior parte da nossa população, mais de 70% dos brasileiros acreditam na segurança e na eficácia das vacinas e principalmente na importância das vacinas, mas a gente vê o verde mais claro, onde eu botei uma exclamação, que são cerca de 20% da nossa população que tende a acreditar em vacina. Esse tende a acreditar em vacina significa um risco para a gente. E a gente, com informação, sem dúvida nenhuma, consegue que essa população que tende a acreditar passe realmente a acreditar. Esse tende a acreditar, que é uma hesitação em se vacinar, é um problema mundial e a gente não quer que ele cresça aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, os programas nacionais de imunização, inclusive, claro, o nosso, chamam atenção para a importância do monitoramento, da observação, do acompanhamento e do combate, né? E o combate só se faz através de informação. A gente sabe que se a nossa população perder a confiança em vacina, como a gente viu, por exemplo, eu dei aqui o exemplo da França, a gente pode ter graves consequências de saúde pública no Brasil e no mundo. Esse slide está em inglês, desculpem, mas eu achei que ele é tão representativo que vale a pena mostrar aqui para vocês. Então, a gente olha aqui, quando a doença, né, a gente tem surtos e a incidência alta da doença, as pessoas têm medo da doença, começamos a vacinar e a adesão à vacinação é sempre muito grande, porque as pessoas temem a doença. Com o tempo, aumentando a cobertura, aqui nessa linha azul mais escura, cai, aqui embaixo pontilhadinha, a incidência da doença. O tempo passa, as pessoas esquecem. Quem tem menos de 30 anos de formado e não viveu o surto no Ceará, nunca viu sarampo. Quem viu varíola, quem viu pólio. E as pessoas esquecem. Às vezes nós, profissionais de saúde, esquecemos. Então, quando a gente esquece, e fica aqui, doença eliminada ou controlada, e de repente as pessoas começam a ver só evento adverso. E começam os boatos e começa o medo à vacina. E aí cai a cobertura vacinal e, é claro, a gente tem surtos. Isso aqui é surto. Esse é o momento da gente trabalhar a informação. A gente não pode deixar as pessoas esquecerem a importância que é vacinar e os resultados que a gente tem concretos com a vacinação. Então, por que algumas pessoas temem se vacinar se a gente tem aí tantas provas de que vacinas salvam vidas? Antivacinismo é um problema. Não podemos deixar ele crescer no Brasil. Ele é pequeno ainda, mas a gente já vê aí o insight contra a vacina rotavírus, contra a vacina HPV, enfim. Mas o que a gente percebe? Quem fala mal ou quem fala contra tem mais espaço, é mais proativo nessa informação. Vai mais para o Face, vai mais fazer campanha negativa, etc. e tal. E nós, na grande maioria das vezes, a gente não faz nada. A gente não faz campanha, nós que eu digo, cada um de nós. A gente não fala mal, nem fala bem. Então, parece que está todo mundo falando mal. E o que a gente tem que fazer é ocupar cada um de nós. Não é só o Programa Nacional de Imunizações, não é só a Sociedade Brasileira de Imunizações, somos todos nós ativamente falando positivamente sobre as imunizações no trabalho e na internet, que é tão importante nessa comunicação.
E o que prevalece na hora de decidir se quer ou não quer vacinar? Aí é uma opinião minha, uma impressão minha. É medo da vacina ou é desconhecimento sobre a doença? As pessoas precisam saber que doença é essa, temer ou não essa doença, para que elas se sintam motivadas a vacinar. Vocês lembram? Surto de febre amarela. Mesmo onde não tinha caso de febre amarela, as filas eram assim. Pessoas com mais de 60 que queriam se vacinar e não podiam, mães que queriam vacinar crianças que ainda não tinham 9 meses. Enfim, vocês todos viveram isso, que foi a gente tentando dizer, você não precisa da vacina febre amarela. E mesmo a gente dizendo para o maior de 60 que existia risco de evento adverso grave, ele queria se vacinar. Por quê? Porque a febre amarela estava em todos os jornais. As mortes por febre amarela estavam em todos os jornais. E é isso que faz as pessoas, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, se motivarem a vacinar. E HPV? Uma doença, né, um vírus que causa câncer, que causa verruga genital. Uma vacina, até antes do Programa Nacional de Imunizações, incluí-la no rol de vacinas para o adolescente, era uma vacina cara, uma vacina que todos desejavam, mas não tinham dinheiro para comprar. E o que acontece, então? Que a gente tem 17%, 15% dos meninos vacinados, 70% das meninas com a primeira dose, 45% das meninas com 2 doses. O que acontece? De novo, a minha opinião. A gente vive essa situação, né, de risco de ter que descartar vacina por conta da baixa adesão. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês. O que será que mata mais no Brasil hoje? Febre amarela? Câncer do colo do útero ou meningite? Dessas 3 vacinas, qual seria a que, sem dúvida nenhuma, ou provavelmente as mães teriam uma chance maior de aderir à vacinação do seu filho? Eu diria meningite. Febre amarela, quando a gente estava no surto. Mas dessas 3 doenças, a que mais mata no Brasil é o câncer do colo do útero, que é causado, 99% dos casos, pelo vírus HPV. Mas as pessoas não sabem. Então, eu estou falando isso para a gente lembrar da importância de conhecer a doença, e a gente vai falar aqui de cada uma dessas doenças infecciosas que podem ser prevenidas para vacina, da segurança dessas vacinas, para que vocês possam conversar com essas pessoas, né, com a população. No site da SBIM, a gente colocou, esses são os vídeos no portal família.sbim, vídeos testemunhais. Às vezes é importante a pessoa conhecer o caso do outro e saber o quanto a doença pode ser ruim. Esse daqui, por exemplo, é uma pessoa, uma mulher, que que teve HPV aos 17 anos, e ela tem uma história bem complicada para contar para vocês e para todos. E os mitos? Verdades? Hoje, colocar uma verdade no Facebook é a coisa mais fácil do mundo. Mesmo que sem nenhum respaldo científico, mesmo que sem nenhuma robustez nessa informação, cria-se um mito. E mito é uma coisa que atrapalha muito a vacinação. Muita gente está assim, no mundo, no Brasil ainda pouco. Medo de vacina. A gente tem que acabar com isso. Como? Com informação. Informação é o melhor remédio. Informação é a melhor ferramenta que a gente tem para melhorar a adesão às coberturas vacinais no nosso país. É a melhor ferramenta que a gente tem para dar segurança para a nossa população. Porque dos 12 milhões de casos de câncer, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2008, 610 mil foram causados pelo HPV. Como vocês sabem, não é só o câncer do colo do útero. Câncer de pênis, de boca, ânus, enfim, vagina, vulva, entre outros. Vacina sexualmente transmissível? Não. A gente tem uma excelente vacina contra o câncer. Precisamos falar sobre isso. Falar menos de vacina contra doença sexualmente transmissível e falar mais de vacina contra o câncer. Vacina perigosa? Não, isso é um mito. Esse é um dos mitos. Eu falo muito no HPV porque me preocupa muito ver essa cobertura tão baixa. Mas quantos mitos a gente conhece? Vocês vivem esses mitos da população e, às vezes, do profissional de saúde também.
Vacina da gripe causa gripe. Vacina pode causar autismo. Vacina com mercúrio é perigosa e pode matar. Muita vacina é perigoso para o bebê. Melhor pegar a doença do que tomar a vacina. Não precisa tomar vacina se a gente não vê mais caso da doença ou se a doença está erradicada. Vacina da clínica é melhor do que do posto, a do posto é melhor do que da clínica. Se a vacina não está no PNI, é porque ela não é importante. Adulto não tem que tomar vacina, é coisa de criança. Doses de reforço não são necessárias. Você já tomou, nem precisa pensar em dose de reforço. Se atrasar o esquema, tem que recomeçar. Bebê prematuro não pode se vacinar. É preciso intervalo mínimo de 15 dias ou de um mês entre uma vacina e outra. Aí já não é 100% falso, mas a gente tem que saber exatamente quando isso. Isso tudo vai ser motivo de aula aqui para vocês. Se estiver doente, não pode ser vacinado. Quem tem baixa imunidade não pode se vacinar. Mulher grávida ou amamentando não pode se vacinar. É proibido o uso de antitérmico com vacinas. Vamos entender o quanto isso é verdade, o quanto não é verdade. A chave de todas as ações bem-sucedidas de vacinação que gerem informação, orientação e conforto para quem vai ser vacinado e também para quem apresenta evento adverso, é o que vai amparar o paciente e manter os resultados do nosso programa de imunizações, que, como a Carla disse, esse mês completa 44 anos de vida com muito sucesso. Deixo aí o site para vocês visitarem, onde vocês vão encontrar os vídeos que eu citei e quase que uma enciclopédia sobre vacina, que pode ser o apoio a vocês que estão acompanhando esse curso. Essas informações também podem ser baixadas no teu computador, no teu celular, né, que é um e-book com todas essas informações. E uma notícia bacana, esses sites da SBIM hoje fazem parte do site da Organização Mundial de Saúde, o site de segurança de vacina, que foi criado justamente para dar respaldo a cada um de nós que trabalhamos com as imunizações, no sentido de dar o conforto e a segurança que a população precisa para optar pela vacinação. Espero que o curso seja ótimo, espero que vocês aproveitem muito. Agradeço a cada um dos professores que vão estar com vocês aqui nos próximos 4 meses. E saibam, a gente vai estar atendendo as dúvidas, recebendo as dúvidas e, claro, respondendo às suas dúvidas. Muito obrigada, obrigada por terem escolhido o curso Sala de Vacinação Online e que seja um sucesso para todos. Olá, vamos conversar um pouco sobre como o curso vai funcionar. Então eu vou passar algumas orientações para vocês. A primeira coisa, esse curso ele é uma parceria entre o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e a Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM. Ele é um curso destinado aos profissionais de saúde, preferencialmente aqueles que trabalham nas salas de vacina, tanto da rede pública quanto da rede privada. As inscrições são ilimitadas, não existe um número máximo de inscrições. Então podem avisar os seus amigos, colegas, que mesmo após o início do curso, eles podem entrar, fazer as inscrições e começarem a partir dali a assistirem às aulas, porque as aulas estarão disponíveis no portal. Até agora, nós já temos 45 mil inscritos. Então, como eu disse para vocês, não temos limites, vocês podem continuar divulgando para a gente continuar aumentando esse alcance do nosso curso. A coordenação do curso, ela é feita pela doutora Isabela Balalé, o doutor Renato Kifuri, a enfermeira Mira Moura e eu, Maíra Moura. A duração do curso
ela tem 80 horas. Então esse curso ele tem carga horária de 80 horas. O início acontece hoje, dia 12 de setembro, e vai até 14 de dezembro. Mas como eu disse para vocês, esse período ele existe porque algumas aulas vão ser ao vivo. Então, em alguns momentos é importante que vocês acessem as aulas na data e horário indicado. Mas, como já comentamos, esse curso ele pode ser visitado e acessado a qualquer momento e a qualquer hora, porque as aulas estarão disponíveis no portal. Então não se apeguem a essa data, né? Não é porque já começou que vocês não podem iniciar ou indicar outras pessoas que iniciem, ok? As aulas acontecerão todas terças, quartas e quintas, iniciando às 20 horas até às 21h30. Então, quando uma aula for ao vivo, ela vai acontecer ou numa terça, ou numa quarta, ou numa quinta, nesse horário, de 20 às 21h30. E é importante que vocês acessem o portal e vejam quando que são as aulas ao vivo, para que vocês possam entrar nesse dia e hora marcado e consigam ter uma interação maior com os professores. Então, esse cronograma das aulas ficará lá disponível no portal. Além disso, nós teremos um canal para perguntas que ficará aberto durante todo o curso. Então, durante todo esse período de setembro a dezembro, esse canal de perguntas ficará aberto. Essas perguntas, elas vão ser respondidas durante as aulas de discussão e perguntas, que são essas aulas que eu comentei que a gente vai ter ao vivo. E também nós disponibilizaremos algumas respostas no próprio portal, num local onde vai estar escrito lá perguntas e respostas. As avaliações. Esse curso, ele vai ter avaliações por módulo. Então, nós temos, durante esse período do curso, serão 7 módulos. Nós teremos um pré-teste, em que vocês realizarão o pré-teste antes de iniciar um módulo, e uma avaliação que acontece ao final do módulo. Então percebam que não é antes e ao final da aula, é ao final do módulo. Este módulo, por exemplo, ele inicia hoje. Como é a nossa primeira aula, o pré-teste vocês já vão ter realizado, e ao término da semana que vem, vocês vão realizar a avaliação, que é quando finaliza o primeiro módulo. Na avaliação, vocês vão ter 3 chances de fazer. Como para a certificação, que eu vou falar logo após, para a certificação é importante ter 70% de aproveitamento da avaliação, então vocês vão ter 3 chances para acertar esse 70% da avaliação. Então, se a primeira vez que você fez a avaliação não acertou 70%, não achou que foi bem, você pode repetir e fazer de novo. Isso você vai fazer até 3 vezes e vai valer a maior nota para contar ao final se você teve esse aproveitamento de 70%. Todas as questões elas serão de múltipla escolha, tanto no pré-teste quanto na avaliação. O curso ele só vai ser encerrado após vocês terem feito essas 7 avaliações. Então, o pré-teste vocês vão precisar fazer antes de iniciar um módulo, senão vocês não conseguem iniciar um módulo. E ao final do módulo, vocês realizam essa avaliação. E se vocês enquanto vocês não fizerem essa avaliação, também não vão conseguir iniciar o próximo módulo, tá? Então, é importante separar um tempinho para fazer isso. Os certificados só serão disponibilizados após a conclusão do curso, ou seja, após a realização dos 7 módulos. Além disso, alguns critérios são necessários. Então, primeiro,
é preciso que você tenha 75% de presença. Isso quer dizer o quê? Que você pode assistir a aula ao vivo, por exemplo, isso vai contar, mas você também pode assistir a aula gravada, que isso também vai contar. E é importante que vocês saibam que vocês podem iniciar uma aula agora, mesmo que não consiga terminá-la, podem continuá-la amanhã ou depois, e isso vai contar como assistido a aula inteira, uma vez que em algum momento vocês terminem de assistir essa aula, tá? Lembrando que os certificados, eles são emitidos por pessoa. Então, aquela pessoa que logar, que fizer ela entrar com o nome, com a senha dela e assistir a todas as aulas e realizar os pré-testes e avaliações e atender esses critérios de 75% de presença e 70% de aproveitamento, é que vai receber um certificado ao final do curso, ok? Esse certificado, então, depois que vocês preencherem todos esses requisitos, ele vai ficar disponível lá no portal para você baixar e imprimir. E para finalizar, naquele canal de perguntas que fica aberto o tempo todo, independente se a aula é ao vivo ou não, vocês podem entrar a qualquer momento e fazer as perguntas, ali neste canal vocês também podem deixar sugestões. Então, durante o curso, vocês podem deixar sugestões sobre o que vocês acham do curso ou uma sugestão mesmo, o que poderia ser alterado, e a gente vai avaliar se consegue fazer isso ainda durante o curso. E para finalizar, vocês terão uma avaliação do curso. Então, uma avaliação também rápida, bem simples, do que vocês acharam do programa, do conteúdo, dos palestrantes, tá ok? Então, sejam muito bem-vindos e nos vemos aí nas próximas aulas. Obrigada! Olá! Hoje, então, iniciando esse curso de sala de vacinação, nós vamos iniciar falando sobre o quê? Programa Nacional de Imunizações. Não podemos falar sobre vacina no Brasil sem contarmos a história do Programa Nacional de Imunizações. Então, quando e por que surgiu o Programa Nacional de Imunizações? O PNI, assim conhecido, foi instituído em 1973 como uma forma de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam pela uma ação descontinuada. Por quê? Nesse período, as ações de vacina eram feitas por programas especiais. Tinha o programa de vacinação do controle da varíola, da erradicação, programa de tuberculose, mas não existia uma organização em que centralizasse todas essas vacinas, todo esse controle de doenças. Então, em 1973, foi instituído o Programa Nacional de Imunizações aqui no país. O desenvolvimento do programa é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente. Essas normas referem-se à conservação, ao transporte e à administração dos imunobiológicos, assim como os aspectos de programação e avaliação. Todas essas ações e normas técnicas, elas são feitas através de um grupo que assessora todo o corpo técnico do PNI e também esse corpo técnico constrói manuais de rede de frio, manuais de eventos adversos, manuais de normas e procedimentos, que durante todo esse curso nós vamos estar falando sobre isso e nos baseando nessas normas e nesses manuais que temos aqui pelo Programa Nacional. Qual foi o objetivo, então, que nós construímos que foi construído esse programa? Então, ele organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira. E qual foi a missão? Qual o maior objetivo? Por que ele foi construído? Ele foi com a missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças
imunopreveníveis. Ele é considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas, que vamos ver a seguir. Os principais aliados no âmbito do SUS são as secretarias estaduais e municipais de saúde. O Programa Nacional não poderia existir por si só se não tivéssemos essas secretarias, porque é lá no município, lá na unidade básica de saúde, é que se faz a vacina. A lei que instituiu o programa foi em 1973, mas a lei foi em 1975 regulamentada pelo decreto de 1976. Então, institucionaliza o Programa Nacional do PNI e suas competências. Então, estabelece critérios e é para prestar apoio técnico e financeiro à elaboração, implantação e implementação do Programa Nacional de Imunização. Então, o programa ele também faz um apoio financeiro para as secretarias estaduais. Estabelecer normas básicas para a execução das vacinações, aquilo que nós já falamos. Então, nós temos os manuais, as normas que são orientadas e que serão executadas pelas unidades lá no município, mas elas são normatizadas pelo Programa Nacional de Imunização. Implementar e implantar as ações do programa. Supervisionar e avaliar a execução das vacinações no território nacional. Por quê? É necessário saber qual o número de crianças que estão sendo vacinadas, como que elas estão sendo vacinadas. Não adianta só vacinar se não tivermos qualidade nessa vacina. A conservação é importante. Então, todo esse curso nós vamos estar falando desses aspectos. Não adiantaria nada se nós tivéssemos um programa, uma norma, e se não fosse executada com qualidade e se não tivesse uma avaliação disso. A cobertura vacinal, que nós vamos falar também em outro dia, nós estaremos falando sobre a importância que é a cobertura vacinal. Analisar e divulgar informações referentes ao PNI. Então, essa é a competência. Mas antes de a gente falar do Programa Nacional de Imunização, nós temos que falar como que é, qual foi essa história, como que surgiu a vacina. Não existiria o programa se não existisse a vacina. Então, só para a gente relembrar, tem uma história longa sobre isso, mas relembrando, a vacinação se inicia antes do Jenner, que foi o grande descobridor, o grande cientista sobre a vacina em 1976. Então, há mais de 1000 anos, os chineses já haviam desenvolvido a variolação. Então, presta atenção, existe variolação e vacinação. Nesse momento, nesse tempo, não existia a vacinação. O que é a variolação? É o uso de material obtido da própria pústula da doença de pacientes com varíola, geralmente de casos leves. Então, pegava essa pústula para infectar por via nasal ou outras pessoas, porque assim induzia um quadro brando da doença. Então, isso era a variolação. Com o conhecimento prévio disso, o Jenner, em 1776, ele desenvolveu a vacina com material retirado de vacas leiteiras. O que é isso? Então, viu que a vaca leiteira tinha lesão de varíola bovina. Então, a vacina foi construída através de uma varíola do boi, bovina. Então, através disso, ou cowpox, que chama em inglês, a vacinação foi feita, porque foi através desse vírus que foi retirado dessa lesão é que construiu, então, a vacina de varíola. A vacinação se popularizou e em pouco tempo foi adotada pelos exércitos de Napoleão e levada praticamente
a todo mundo pela questão da importância que se tinha e o impacto que essa doença tinha no mundo. No Brasil, a vacina antivariólica, ela foi introduzida já em 1804 por Felício Caldeira Brasil, que ela foi buscar a vacina na Europa, porque os fazendeiros da Bahia solicitaram que essa vacina fosse trazida. Ela foi feita, então foi trazida para o Brasil em 1804 e aí que começou o início da vacinação da varíola no país. Só mostrando aqui, rapidamente, não vou falar de tudo isso, mas aqui você vê o quê? Em 1804, né, a vacinação, né? E depois aqui em 1904 é que eu tenho o decreto da vacinação contra a varíola, a obrigação. Aqui é que se tem a grande revolta da vacina, que a população, depois desse decreto obrigando a vacinação, pelo fato de ser obrigatório, ocorreu essa revolta da vacina, que no momento não é o caso da gente estar falando. Mas a gente vê toda a construção aqui desses anos, até chegar em 1973, que foi então constituído o Programa Nacional de Imunização. O calendário vacinal. Então, existiu o programa. Para existir o programa, foi feito o quê? O calendário. O calendário, então, temos que lembrar que o programa não é o calendário faz parte do programa. Então, é aquele definido pelo Programa Nacional e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Nós vamos estar falando nesse curso sobre os calendários, sobre as doenças preveníveis pela vacina. Então, o calendário ele é construído pela necessidade de saúde pública, qual é a doença que está ocorrendo, qual o impacto que essa doença está ocorrendo no país, qual a vacina, que idade eu tenho que começar a vacinar, qual a idade eu tenho que fazer um reforço, que idade que eu tenho que fazer um reforço. Então, o calendário ele é constituído de várias questões que são importantes a serem avaliadas. Atualmente, é constituído por 26 produtos recomendados à população desde o nascimento até a terceira idade e é distribuído gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. Então, o primeiro calendário instituído foi em 1977. Então, em 75 regulamentou e em 77, pela uma portaria do ministro da Saúde, ela foi então constituído o Programa Nacional de Imunizações. Lembra que eu falei ali anteriormente que eram 26 vacinas que nós temos hoje no programa? Em 1974 foram 4 vacinas. Por isso que o primeiro Zé Gotinha, o que nós tínhamos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 doenças, porque protegia contra a tuberculose, que é o BCG, poliomielite, que é a paralisia infantil, assim conhecida, a tríplice bacteriana, que é o D é a doença difteria, o T é o tétano e o P é o pertussis, que é a coqueluche, que a maioria conhece através desse nome, e o sarampo. Aqui em 77 não se tinha a varíola porque ela já tinha sido erradicada. Então, a vacinação em 77 não fez parte, a varíola, do calendário nacional. Em 1980 é que iniciou os Dias Nacionais de Vacinação contra a Pólio. Foram 18 milhões vacinados em menos de 5 anos. Só mostrando a diferença que nós vemos do calendário anterior, que é o quê? Olha o calendário de 2017. Isso aqui vocês têm acesso através do site do Ministério da Saúde. Nós vamos estar mostrando esse site e vocês podem ter acesso então a esse calendário. Esse calendário você tem aqui desde hoje sarampo, varicela, nós temos HPV, nós temos hepatite A, que não existia naquele outro calendário, meningite.
vacina contra a meningite, vacina contra o pneumococo. Então, aqui a gente tem mais ou menos 26 vacinas, em torno de 19 doenças. O PNI é considerado um dos programas de imunização que oferece o maior rol de vacinas à população, que inclui todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, não é todos os países que têm esse rol de vacinas que o Brasil colocou, e que tem toda a população acesso a essa vacina através dos serviços públicos, das unidades de saúde que fazem a vacina. São em torno, como eu já disse, de 19 no total, dirigidas às crianças. Então, aquele primeiro calendário somente era crianças. Hoje tem crianças, tem vacinas para os adolescentes, adultos, idosos, além de vacinas muito importantes para gestantes, e também nós temos vacinas para os grupos especiais, pessoas que têm alguma morbidade, ou quer dizer, uma doença, que ele tem um risco maior de pegar uma doença, então ele tem um calendário específico para ele. O programa mantém há mais de 4 décadas um corpo técnico coeso que assessora. Esse programa já passou por mais de 10 presidentes da República, 26 ministros da Saúde, sem perder o status da prioridade ou sofrer descontinuidade e influências políticas. Então, eu acho que é um dos programas, ou o único, ou um dos poucos, que ele mantém essa integralidade, essa função e esse respeito que é tido pelos governadores, os políticos, a população, os profissionais de saúde. Como a gente já falou, ele é hoje para todas as pessoas, não só a criança, como do adolescente até o idoso. Como a gente falou, tem um grupo assessor. Esse grupo assessor, ele começou em 1991. É um comitê técnico assessor em imunizações, que a gente é feito por quem? Ele é composto por especialistas nas áreas de imunizações e de vigilância, porque não adianta eu fazer vacina se eu não tiver as pessoas que sabem qual a doença que está ocorrendo. Então, é um grupo, é uma união entre o grupo que vê a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde, junto com o grupo que entende das vacinas. E também tem representantes sociais das sociedades científicas, como Sociedade de Pediatria, Sociedade de Infectologia. Então, esse grupo. E também temos professores universitários, professores universidades que participam desse grupo, claro que todos os profissionais do próprio PNI. Auxilia, então, o PNI na tomada de decisões de caráter técnico e científico, a partir de tomada de decisão para incorporação numa nova vacina. Então, depois que ele incorpora, depois que vê a necessidade, vai se ver, então, quais são os mecanismos para sua aquisição. Uma coisa importante que nós temos que falar, aqui, ó, todos os números que nós temos, são tudo números vultuosos. O país é um país grande, né? É um país de uma população muito grande. Então, os números do PNI são muito grandes. Então, nós temos só de investimento, esse ano, 4,2 bilhões de orçamento. 300 milhões de doses de vacinas em 2017. 19 tipos de vacina. Ele está presente em 26 estados, isso é, em todos os estados e Distrito Federal, e em 5.500 municípios. Nós temos 47 centros de referência de imunos especiais. O que são esses centros? Esses centros, eles são centros especiais que estão normalmente ligados às universidades, aonde a gente vacina algumas vacinas especiais para pacientes com algumas morbidades especiais. Também nós estaremos falando sobre essas vacinas e sobre esses centros durante esse curso. 250 mil vacinadores. E, gente, precisamos ressaltar aqui que são vocês,
as pessoas que vacinam. São vocês que são importantes para esse programa. Porque se não existisse vocês, os vacinadores, nós não estaríamos com toda essa gama, esse controle de doenças que nós temos. Tem 36 mil salas de vacinação, 80% de cobertura vacinal. 7 laboratórios, então nós temos 7 laboratórios que também fazem parte e auxiliam o Programa Nacional de Imunizações. Nós temos aqui proteção contra 20 doenças, cerca de 20, 106 milhões foram investidos na rede de frio, isso é, na conservação, na compra de equipamentos, nas caixas térmicas. Então esse investimento não é só para vacinas, e nós temos também aqui, atende todas as faixas etárias, como a gente já falou anteriormente. Então vocês veem a grande gama que é a importância, os números são vultuosos, e para conseguir essa vacinação e conseguir que esses números aqui de investimento de todo o trabalho sejam efetivos, então que tem que ter esse programa nacional e tem que ter os vacinadores, os organizadores, os orientadores, e esse curso ele vai ser e é para quem? Para o pessoal que trabalha na sala de vacina. Então nós vamos estar falando de todos os aspectos das vacinas e todos os aspectos referentes ao Programa Nacional. Aqui só vocês verem uma evolução das doses do número financeiro, né? Como ele foi crescendo gradualmente e como a gente tem aqui. Quais são as doenças, então, os impactos que nós tivemos? Nós tivemos o quê? As doenças eliminadas ou em processo de eliminação aqui no país. A varíola, a poliomielite, eu acho que poucos hoje, né? Já acabou. Já foi erradicada no Brasil, a gente não erradicou no mundo, por isso é importante continuar a vacinação. A varíola, sim, é a única doença erradicada, que não tem mais caso. O sarampo nas Américas, que foi controlado, mas lembrando que esse ano nós tivemos surtos de vacina na Europa, casos de óbito em jovens, por conta do retorno da doença da doença do sarampo. Por quê? Algumas pessoas, como não veem mais a doença, acham que não é importante. Então, existe aqueles grupos anti-vacinas que nós vamos falar posteriormente. A síndrome da rubéola congênita e o tétano neonatal. E temos tendência de redução do quê? Do tétano acidental, porque nós não deveríamos mais ter o tétano acidental. É uma vacina super eficaz, com uma eficácia altíssima, que está disponível na rede pública gratuitamente, e nós não deveríamos ter mais casos, mas ela está bem reduzida, em fase de redução. Difteria, meningite por hemófilos, que é um tipo de uma bactéria que ocorre uma meningite grave, que também hoje nós temos com uma boa redução, e a gente vai falar melhor sobre essa doença posteriormente. Meningite por Streptococcus pneumoniae, que é a meningite pelo pneumococo, e a doença diarreica pelo rotavírus. A transmissão controlada que nós estamos no país, meningites e doença meningocócica. Aqui mostrando em gráfico para vocês o sucesso. Quando aumenta, né? Aqui, ó, cobertura alta, você mantém o quê? Aqui tinha casos altos, aqui a gente diminui. Agora, vocês veem a difteria aqui, número de casos, que a gente não acabou ainda. Meningite por hemófilos B. Vocês veem que quando você diminui aqui, quando você diminui aqui o número de doses, você aumenta as doenças. A rubéola, aqui ó, sarampo, como que reduziu, olha, foi aumentando. Aqui o número, gente, de notificação de sarampo eram mais dos internados, porque não tinha condições nem de notificar os casos que se tinham. A redução do número de casos de doença no Brasil foi inversamente proporcional ao aumento da cobertura vacinal. Então vocês veem, aumenta a cobertura,
cai o número da doença. Aqui só mostrando para vocês a incidência da poliomielite, né? Como que foi os últimos casos, né? A certificação foi em 1984 e aqui os últimos casos e aqui o início da vacina. Não podemos esquecer dessas duas pessoas importantes que foram para o controle da poliomielite no mundo. O nosso aqui querido brasileiro, Ciro de Quadros, que trabalhou no controle da varíola aí no mundo, foi muito tempo coordenador da OPAS, da Programa da Pan-Americana de Saúde, e o professor, o doutor Sabin, que na realidade foi o cientista que fez a vacina contra a poliomielite oral. Então essas duas pessoas foram muito importantes para esse programa. Olha aqui, a vacina ela não só reduz a doença, controla a doença, como ela também faz o quê? Reduz a hospitalização. Então tem vacinas que ela não só pode muitas vezes ter casos de gripe, mas a redução pela internação. Então esse trabalho feito em Salvador de 92 a 2006, o que eles viram? Que o índice de hospitalização caiu de 22 por 1.000 para 0,75 por 1.000 idosos ano. Então, a importância das campanhas de vacinação de gripe. Aquilo que eu falei, os movimentos anti-vacinas é uma grande preocupação que nós temos, porque ele está ganhando força, isso já tem em outros países. As mídias sociais, muitas vezes, elas apresentam casos, inverdades, mostram coisas que não é a realidade. Então, com receio dessas reações adversas, o que fazem? E confiando na mídia, procurando pela internet, nas redes, informação pelas redes que se trocam, criam-se então as questões que a vacina não funciona, que a vacina dá reação, e com isso deixa de dar a vacina. E daí o que acontece? Com esse movimento está deixando de vacinar e está retrocedendo aos tempos que não tinha vacina. Então é um absurdo. A gente está tendo caso de sarampo porque não estão vacinando. Então nós temos casos de doenças que é perigoso a gente retornar com epidemias. Isso é uma necessidade muito grande. Então a recusa de se vacinar coloca em risco a saúde e a segurança de toda a população. Então é importante vocês, aí na sala da vacina, terem o conhecimento real, para que a hora que a pessoa for até a sala e tiver dúvida sobre essa vacina, vocês vão saber explicar, falar, não é isso que acontece. A vacina, sim, ela controla a doença. Nós tínhamos tanto de doença, agora nós temos menos doença. Então isso é muito importante. Mas nós temos grandes desafios. As características do país, enormes, características continentais, elas tornaram o programa um projeto superlativo em todos os aspectos, sobretudo a questão de articular essa logística. Basta lembrar que estamos falando de 210 milhões de pessoas que vivem em metrópoles densamente povoadas, mas também aquelas isoladas no meio da floresta. Os desafios são para aqueles locais distantes e os grandes centros urbanos. Que hora que nós vamos vacinar essas pessoas que estão nos centros urbanos, que trabalham o dia inteiro para chegar na sua casa, perto da unidade básica de saúde, aonde ela mora, 9 horas da noite? É um desafio. Como que nós vamos vacinar a população do Ribeirinha, que a gente chama, da região do Amazonas? Então, isso é um desafio grande. Ainda assim, o PNI alcança as coberturas altas, mas o que nós temos que ver é a cobertura em todos os municípios. Não adianta ser só uma média de alta cobertura. Tem que ter o quê? A vacinação homogênea. E o percentual, olha assim, a homogeneidade que se faz e a necessidade de ter no mínimo 75% da cobertura das vacinas do calendário básico. E o que a gente vê?
que na região norte só 35 alcança essa cobertura. Quer dizer que eu tenho muitos municípios. E não é só lá no norte, no sudeste, no sul, nós temos ainda município, mais da metade ou quase a metade, que não atinge essa cobertura. Então, esse é um desafio muito grande. Então, o Ministério da Saúde está hoje preocupado, e uma das questões foi a vacinação de HPV em adolescente. Por quê? Porque foi atingido coberturas baixas, a gente não conseguiu atingir a cobertura necessária. Por quê? Porque não tem, os adolescentes estão na escola, como é que vão vacinar? Então, hoje, está sendo feito um trabalho com o Ministério da Educação para se vacinar nas escolas. É importante a gente pensar no que a gente pode estar fazendo. Concluindo, então, sobre o Programa Nacional de Imunização. O programa vive um dilema comum a todas as áreas da saúde. Como compatibilizar o desenvolvimento de novas tecnologias e vacinas? A necessidade de oferecer à população com orçamento que, embora constante e seguro, é finito, é limitado. Então não tem como falar, implanta todas as vacinas de tudo, qualquer hora. E fora isso, o número da população, o número de vacinas necessárias, muitas vezes eu não tenho uma produção mundial para nos atender de imediato. Então, é um programa que tem que ser planejado. Equacionar o binômio inovação e sustentabilidade, inovação e sustentabilidade financeira é um desafio também. E é um desafio que tem de tornar cada vez mais presente à medida que a ciência avança, o perfil epidemiológico do mundo e do Brasil se transformam. O desenvolvimento de novas tecnologias exige cada vez mais investimentos e o futuro desaponta com a necessidade de dar respostas para a prevenção de doenças crônicas que se tornam mais comuns à medida que a população envelhece. Então, tem estudos para essas doenças crônicas que nós vamos falar numa aula posterior. Então, é importante a gente saber que é um desafio muito grande que a gente tem. E o que nós não podemos deixar de falar, o grande personagem no sucesso do PNI é o profissional de saúde, o vacinador, é vocês aí da sala de vacina. Porque se vocês não tiverem esse conhecimento, a importância, o custo, a técnica, a qualidade, nós não vamos conseguir atingir altas coberturas e não vamos conseguir controlar as doenças. E é um dinheiro nacional, é um dinheiro que está sendo investido que nós temos que fazer com qualidade, procurando atingir o objetivo, a missão de controlar e até mesmo erradicar ou eliminar as doenças imunopreveníveis. Então, é o profissional que, com compromisso, dedicação, ética e responsabilidade, incorpora e exerce a missão maior de administrar a vacina em quem dela precisa e assim atingirmos a cobertura vacinal ideal e necessária. Então, a gente tem essa frase que eu gosto muito, a ciência é clara, a terra é redonda, o céu é azul e as vacinas funcionam. Então, isso nós temos que saber que é uma verdade absoluta. Obrigado por vocês, por estarem assistindo esse curso. Oi, vamos falar agora sobre marcos legais. É sempre importante lembrar quando o PNI foi instituído, que é o nosso Programa Nacional de Imunizações. Isso ocorreu em 1973 e tem como objetivo coordenar as ações de imunizações. Após a criação do PNI, vieram importantes leis e decretos que fundamentaram ainda mais essa criação, que é a Lei Federal 6.259 do ano de 1975 e o Decreto 78.321 do ano de 1976. E esse decreto instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Antes
da criação do PNI em 1973, algumas ações de imunização já haviam sido realizadas aqui no nosso país. Então, desde 1804, já tinham algumas ações de imunização. E aí isso começou a ficar um pouco mais recorrente, por isso teve essa importância de criar o programa para coordenar essas ações. O programa PNI, ele tem responsabilidades divididas entre as esferas do governo. Então, é de competência da esfera federal coordenar o Programa Nacional de Imunizações, prover dos imunobiológicos definidos pelo programa e fazer a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e análise dos dados nacionais e a retroalimentação das informações da esfera estadual. A esfera estadual compete à coordenação do componente estadual do Programa Nacional de Imunizações, o provimento de insumos estratégicos como seringas e agulhas e a gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e análise dos dados municipais, o envio desses dados ao nível federal, dentro dos prazos estabelecidos, e a retroalimentação das informações à esfera municipal. E, por fim, compete à esfera municipal a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do programa, a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o armazenamento, o transporte, o descarte e a destinação final desses frascos, seringas e agulhas utilizados, e a gestão do sistema de informação, como a coleta, o processamento, a consolidação e avaliação de qualidade dos produtos, e a transferência desses dados dentro dos prazos para os âmbitos nacional e estadual. Os calendários de vacinação são uma estratégia muito importante para que o programa alcance os seus objetivos. Eles também foram regulamentados pela Portaria 1498 em julho de 2013 e são atualizados sistematicamente através de informes e notas técnicas. É importante que nas unidades de saúde, lá na sala de vacinação, esses calendários, os esquemas vacinais para cada grupo-alvo esteja disponível tanto para a consulta dos profissionais, quanto também para a consulta das pessoas que visitam a sala, né? Dos pacientes que vão até a sala de vacina. Então é importante que esses calendários estejam afixados em locais visíveis, lá no serviço de saúde, lá na sala de vacinação. Também é um marco legal a gente lembrar de quando iniciou a vacinação privada. A vacinação privada aqui no Brasil, ela começou entre 1970 e 72, lá com a tríplice viral, contra o sarampo, cachumbo e rubéola, onde as clínicas privadas faziam a importação dessas vacinas. Em 77, em São Paulo, teve uma resolução que criou uma parceria entre as clínicas privadas e o próprio PNI e o Programa Nacional de Imunização. Em 2000 foi o grande marco legal para a vacinação da rede privada, que foi quando surgiu a portaria número 1, publicada em 2000, que estabelecia essa parceria público e privado e trazia quais as obrigações e responsabilidades desse serviço de imunização e como se dariam as trocas de informações entre esses serviços, né? É muito importante lembrar que as doses aplicadas na rede privada, elas são consideradas válidas, contanto que, de acordo com a portaria 1602 do ano de 2006, sejam de vacinas registradas pela Anvisa. E a portaria número 1 de 2000, ela traz uma relação muito importante entre a rede privada e pública, que é algumas trocas de informações. Então, a rede privada, ela tem como obrigação enviar as notificações de eventos adversos para o seu serviço municipal.
como também tem que mensalmente enviar quais foram as doses aplicadas, em que grupo etário essas doses aplicadas foram realizadas. Por quê? Porque as doses realizadas na rede privada também contabilizam como cobertura vacinal. Então, é importante a gente lembrar dessa época, dessa data e dessas legislações que trazem essa parceria público e privado para entender o porquê dessas trocas e também para entender que essas trocas existem. Bom, eu agradeço a presença de vocês e lembro que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento durante o curso. Muito obrigada. Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre ética em imunizações. Todos reconhecem que a imunização contra doenças infecciosas representa um dos grandes avanços, uma das grandes conquistas da ciência no último século. Se isso é verdade, entender os fatores que limitam o acesso das pessoas às vacinas representa uma responsabilidade ética fundamental. Nesse sentido, e com ênfase na vacinação de crianças, vamos discutir um pouco o papel do Estado, o papel dos profissionais de saúde e a responsabilidade e o papel das pessoas que vão ser vacinadas. No nosso caso, particularmente, o papel dos pais ou dos responsáveis por crianças que devem receber as vacinas. Começamos com o papel do Estado. No Brasil, como todos sabem, a Constituição de 1988 é muito clara que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, um direito da população. É uma situação diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde o papel do Estado é muito diferente. Dizer que o Estado tem a responsabilidade sobre a saúde é do Estado, significa, no caso das vacinas, que cabe ao Estado prover a quem delas necessita todos os recursos para que as vacinas cheguem às pessoas que precisam, que necessitam ser vacinadas. Qual é a situação que nós temos hoje no Brasil? Embora não seja a minha tarefa nessa exposição discutir o Programa Nacional de Imunizações, é evidente que é preciso falar sobre isso. É um orgulho de nós todos o que nós conseguimos, o que se conseguiu com o Programa Nacional nessas últimas décadas. Certamente é um dos grandes programas, um dos programas de mais sucesso do Ministério da Saúde, e nós todos temos o orgulho de dizer isso sem falsa euforia e sem falso triunfalismo, que o nosso programa é um dos grandes programas de imunização pública de todo o mundo. O que não significa, infelizmente, porque seria ótimo se assim fosse, não significa que o programa é perfeito. Aliás, é a própria velocidade com que ocorre o progresso na área das imunizações que, de uma certa maneira, limita o que o programa consegue oferecer a todos que necessitam vacinas na nossa população. Embora a nossa cobertura vacinal, seja em termos de cobertura propriamente dita, seja em termos das vacinas que fazem parte hoje do programa, seja bastante adequado, nós não estamos perto sequer da perfeição. Perfeição seria se nós tivéssemos acesso, todos da população, indistintamente que disso necessitassem, a todas as vacinas que fossem indicadas para esse grupo populacional. Isso por razões de ordem econômica, por razões às vezes de ordem organizacional, ainda não é possível. Portanto, embora o Estado brasileiro tenha caminhado muito na sua responsabilidade ética de prover vacinação às pessoas, temos ainda caminho a percorrer. E vocês todos que estão nos assistindo, como nós todos que estamos participando deste evento, temos uma responsabilidade coletiva em tentar, de todas as formas possíveis, fazer com que nos aproximemos, tanto quanto possível, daquilo que seria o desejável. O segundo aspecto a ser discutido é a responsabilidade dos profissionais de saúde. Quando se fala na responsabilidade dos profissionais de saúde,
médicos, enfermeiros, todo o pessoal de enfermagem, quem trabalha com vacinação em outros aspectos também, muitas vezes se dá ênfase a um aspecto da responsabilidade ética dos profissionais de saúde quanto à imunização. Esse aspecto muito enfatizado é orientação, ou seja, que cabe aos médicos, cabe aos enfermeiros, cabe a todo o pessoal que trabalha com vacinas, orientar as pessoas quanto a quais as vacinas que, num determinado momento, para um determinado grupo, devem ser aplicadas. Orientação é muito importante, mas eu gostaria de enfatizar um outro aspecto que claramente tem a ver com orientação, mas não é exatamente a mesma coisa, que é informação. Por que eu enfatizo informação? Porque na nossa discussão seguinte, que na verdade é a ênfase maior dessa nossa apresentação, que é a responsabilidade de quem leva as crianças a vacinar, dos pais ou responsáveis pelas crianças que vão fazer a vacinação, nós vamos discutir aquilo que se chama de autonomia de decisão. Ou seja, qual é a autonomia? Autonomia entendida como o direito da pessoa a participar das decisões que dizem respeito à sua saúde, ao seu bem-estar e às vezes à sua própria vida, não é? Como nós vamos discutir a autonomia dos pais na decisão no que diz respeito à sua decisão de vacinar ou não vacinar os seus filhos, é importante salientar que não existe autonomia verdadeira sem informação. Autonomia sem informação não é autonomia. E, portanto, se nós vamos enfatizar e discutir até que ponto os pais têm, até que ponto vamos discutir também, até que ponto um adolescente é autônomo para discutir se ele quer ou não ser vacinado, é importantíssimo salientar que não existe autonomia sem informação adequada. O que dá a nós todos, profissionais de saúde que trabalhamos com imunização, uma imensa responsabilidade. Eu penso que dentre as muitas que temos, essa, nesse aspecto, na discussão sobre ética, é talvez o mais relevante de todos. Não devemos nunca perder de vista que cabe a nós a responsabilidade imensa de informar da forma mais ampla possível, da forma mais clara possível, da forma mais honesta possível, sobre tudo aquilo que diz respeito às vacinas. O que, evidentemente, não vamos discutir isso, porque isso vai ser objeto de muitas outras discussões nesse evento, não é? Diz respeito a vacinas disponíveis, a eficácia das vacinas, seus possíveis eventos adversos, o que, na verdade, se pode esperar quando se vacina um adulto, ou, no nosso caso, a nossa ênfase, quando se vacina uma criança. O que nos leva ao terceiro bloco, digamos, de responsabilidade, que é a responsabilidade dos pais, no sentido, eu vou falar pais, embora isso envolva também responsáveis de outra natureza, que de uma forma ou de outra, num certo momento, sejam responsáveis pelas decisões de vacinar ou não vacinar uma criança. Vamos discutir, então, a responsabilidade dos pais na vacinação de seus filhos. Hoje, no Brasil e em todo o mundo, existe uma preocupação com o crescimento dos assim chamados movimentos anti-vacina, ou enfim, no que se refere, no que quer que, outro nome qualquer que se dê a esse tipo de movimento, ou às vezes até nas decisões individuais não relacionadas a nenhum grupo organizado de não vacinar crianças que devam e precisam ser vacinadas. Vamos, desde o início, levar em conta uma coisa que creio é fundamental. Quando se vacina uma criança, ou vamos começar ao contrário, quando se toma a decisão de não vacinar uma criança, isso tem múltiplas implicações. Não vacinar uma criança, ou seja, o pai que resolve por uma razão X qualquer, nós vamos discutir com mais detalhe à frente, mas um pai que resolve não vacinar a sua criança, por exemplo, contra o sarampo. O que isso implica? Implica claramente, não precisa se especular muito sobre isso, implica na responsabilidade que o pai assume de que a sua criança não seja protegida contra o sarampo. Então isso, e olha que essa não é uma responsabilidade pequena, como nós veremos em seguida. Entretanto, às vezes a discussão se limita a esse aspecto,
que é um aspecto fundamental, obviamente, mas não é o único. Porque um pai que resolve não vacinar a sua criança está também assumindo outras responsabilidades. Uma é uma responsabilidade em relação à sociedade. Ficando no exemplo do sarampo, que obviamente não é o único, existem muitos semelhantes a esse, a vacinação das pessoas de uma coletividade é capaz de induzir para muitas doenças, particularmente aquelas de transmissão respiratória, aquilo que se chama de imunidade ou proteção coletiva. Ou seja, na medida que um grande número de pessoas numa coletividade está vacinada, no nosso caso, contra o sarampo, o vírus do sarampo, causador da doença, fica com muita dificuldade, ou às vezes até, como acontece no momento no Brasil, fica impossibilitado de circular, porque existe um número imenso de pessoas que foram vacinadas e com isso estão protegidas, não só contra a doença, mas estão protegidas de albergar o vírus na orofaringe e com isso transmiti-lo a outras crianças. O que significa que um pai, 2 pais, 1000 pais que resolvam não vacinar suas crianças estariam certamente comprometendo esta imunidade coletiva. E na medida que eventualmente essas pessoas se contaminassem, criariam condições para que o vírus voltasse a circular, ou continuasse a circular, com todas as consequências que isso tem. Portanto, contribuir para a imunidade coletiva é fundamental, porque senão se cria uma coisa que é uma injustiça social muito grande. As pessoas que não se imunizaram, não receberam a vacina e fazem parte de uma sociedade que em larga escala se imunizou e com isso ficou protegida, estas pessoas que não receberam a vacina não correram o risco reconhecidamente mínimo dos eventos adversos da vacina, mas estão se beneficiando de todas as vantagens que a vacinação da sociedade traz. Trata-se, portanto, claramente de uma injustiça social, que é agravada pelo fato de que se estas pessoas não vacinadas se infectarem, porque o vírus eventualmente volta a circular ou é trazido do exterior, como aconteceu com o sarampo no Brasil, essas pessoas não vacinadas se infectam, isso tem várias consequências. Uma delas, o que é? Essas pessoas podem infectar outras pessoas que não se imunizaram, não porque resolveram não se vacinar, mas porque tinham contraindicações médicas à vacinação, por exemplo, por imunodepressão, por exemplo, por estarem tomando drogas para tratamento de câncer e assim por diante, e colocam essas pessoas em risco. Essa é uma consequência muito importante. Mas a outra consequência, que a gente às vezes passa um pouco batido, um pouco de lado, é a consequência que isso traz para a sociedade como um todo do ponto de vista econômico. Porque no momento que essas pessoas que não foram vacinadas se infectam, fazem com que sejam necessárias medidas de proteção geral a todo mundo, novamente, que tem um custo social, custo econômico muito grande. Foi o que aconteceu recentemente no Brasil, para ficar no exemplo do sarampo, com a reintrodução do sarampo trazido do exterior. Acometeu fundamentalmente pessoas não vacinadas, por uma série de razões. E isso obrigou a sociedade brasileira, o governo dos estados acometidos, a tomar medidas que muitos de vocês que estão me assistindo participaram desse processo e sabem o que isso representou em termos de esforço e o que isso representou em termos de custo econômico. Portanto, a decisão de não vacinar não é estritamente uma decisão pessoal de uma família em relação à sua criança, que já é, como nós vamos discutir em seguida, uma enorme responsabilidade. Tem também uma implicação social, implicações sociais de várias naturezas muito importante. Mas eu queria discutir, para terminar, essa questão da responsabilidade dos pais. Os pais que resolvem não vacinar a sua criança, por uma série de razões, sejam elas de ordem filosófica, de ordem religiosa, por algum tipo de convicção, e resolvem não vacinar a sua criança. Ao fazer isso, além do que tudo que nós já discutimos, coloca, evidentemente, a sua criança no risco de
em risco por não estar protegendo contra aquela ou aquelas doenças específicas para as quais existem vacinas extremamente eficazes. Tanto um pai que não vacina a sua criança contra o sarampo, e essa criança pega sarampo, não vacina contra o pneumococo, e essa criança tem uma infecção pneumocócica, não vacina contra o meningococo, e essa criança tem uma meningite meningocócica com todas as possíveis consequências, até mesmo a morte que isso pode envolver, qual é a autonomia que os pais têm de tomar uma decisão que diz respeito a uma criança que, na verdade, não está participando da decisão? Significa, do ponto de vista prático, quem está decidindo por aquela criança são os pais. Ora, nós, como representantes da sociedade, nós todos como representantes da sociedade, se queremos ser coerentes, qual é a nossa posição? Se acreditamos que as vacinas são benéficas, que protegem as crianças e que nos casos que eu citei, pode inclusive representar a diferença entre a criança viver sem sequelas ou inclusive não viver, a sociedade não tem o direito de tomar algum tipo de medida que obrigue esses pais a vacinar seus filhos. E aí nós caímos no campo da vacinação compulsória, seja em nível individual, seja para toda a sociedade. Eu queria discutir em primeiro lugar, no nível individual. E vou partir de um exemplo que, no meu modo de ver, ilustra muito bem essa dualidade que existe entre, evidentemente, o enorme papel e a enorme responsabilidade que os pais têm, de modo geral, no tratamento de suas crianças, e num caso particular de recusar um determinado procedimento, no caso, a vacinação. O exemplo que eu vou dar, e penso que se aplica rigorosamente ao que nós estamos discutindo, não se refere especificamente a vacinas. Ocorreu no Reino Unido, uma criança, há alguns anos, uma criança que estava internada com uma doença infecciosa grave, estava sendo tratada, num certo momento tinha melhorado, mas o hospital considerava que ela ainda não tinha condições de alta para casa, e a família, por umas razões que não ficam muito claras, mas enfim, a família resolveu levá-la na chamada alta a pedido. O hospital, entendendo que naquele momento o melhor interesse da criança seria que ela ficasse internada, recusou-se a dar alta e recusou-se isso. Para fazer isso, precisou de uma ordem judicial. Foi à justiça e conseguiu que o juiz de primeira instância na Inglaterra desse uma liminar ou uma figura semelhante na Inglaterra, que fez com que a criança ficasse internada. Ela terminou o tratamento e foi para casa. Entretanto, essa família não se conformou com isso e resolveu levar o caso, embora a criança já tivesse sido alta, etc., levar o caso às instâncias superiores. E o caso chegou ao que é o equivalente da Suprema Corte Inglesa, que no caso da Inglaterra, do Reino Unido, é uma parte da Câmara dos Lordes. Esse caso chegou ao equivalente do Supremo Tribunal Inglês, e a sentença dos juízes foi mantendo a posição do hospital, ou seja, esse que se discutia, que naquele caso o hospital tinha sim o direito de manter a criança internada. E eu estou trazendo esse exemplo porque a sentença do juiz, que foi o relator, meu modo de entender, é belíssima, e ela resume de uma forma sintética e clara por que eu acredito naquilo que eu vou dizer como conclusão da nossa apresentação toda. O juiz disse o seguinte: nas sociedades organizadas, ocidentais e não ocidentais atualmente, com raríssimas exceções, cabe aos pais a responsabilidade das decisões que dizem respeito aos seus filhos. Educação, saúde, o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã, o que vai comer, o que não vai. Quer dizer, quem decide isso são os pais. Se nós formos lá para isso, o juiz dizendo, se nós formos lá para trás da história, nós vamos ver que nem sempre foi assim. Vamos lembrar o exemplo mais conhecido de a sociedade de Esparta, na antiga Grécia, em que as crianças, num certo momento, eram tiradas dos pais, e quem continuava com a sua educação com um determinado objetivo
era o Estado, quer dizer, o Estado tornava-se responsável pela educação, enfim, pelo bem-estar das crianças. Isso não existe praticamente mais, por quê? Porque a sociedade entende, vejam, esse é o ponto crucial, a sociedade entende que quem melhor pode decidir aquilo que é adequado para os filhos, tomar as decisões que melhor responde aos interesses dos filhos, são os pais. E por isso a sociedade lhes delega o direito de decidir. Ou seja, na verdade, é um direito-dever. Se em certas circunstâncias a sociedade organizada entende, claro que isso não pode ser um entendimento arbitrário, entende por razões bem claras, que naquele momento, naquela circunstância, a decisão dos pais não está respondendo ao melhor interesse dos filhos, cabe a ela, tem ela o direito de, temporária ou permanentemente, dependendo do caso, retirar dos pais aquilo que hoje no Brasil se chama de poder familiar, assumir isso temporariamente e tomar as decisões que melhor respondem ao interesse da criança. Foi o que se fez naquele caso. Entendeu-se que naquela situação, o melhor interesse da criança era continuar internada, temporariamente se tirou dos pais o direito de decidir, quem decidiu foi a sociedade, enfim, o hospital, os médicos, enfim, os juízes, e a criança teve o tratamento que mereceu. Eu penso que nós vivemos num momento em que esta compreensão para algumas coisas no país é claríssima no Brasil. Por exemplo, se uma criança é vítima de maus tratos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claríssimo, no sentido de que quem souber e suspeita de maus tratos, isso deve ser comunicado ao Conselho Tutelar e, eventualmente, à Vara Infância, para que se adote as medidas cabíveis no defesa da criança. E quando se comprova que há maus tratos, todos sabem, conhecemos, infelizmente, muitos exemplos, retira-se daquela família temporariamente ou permanentemente o poder familiar para proteger a criança. Ora, se nós todos estamos convencidos que vacinação é alguma coisa de enorme benefício para crianças, que pode lhe salvar vidas, por que não levar esse exemplo àquilo que nós estamos discutindo? Essa discussão não é só brasileira, é uma discussão universal. Há uma tendência, entendendo que o papel da família é absolutamente fundamental, de tanto quanto possível evitar coerção, evitar que se obrigue a família a fazer certas coisas, inclusive no que diz respeito à vacinação. É por isso que na maior parte dos estados norte-americanos, onde existe uma legislação que obriga as crianças a estarem vacinadas contra uma série de doenças na entrada da escola, a maior parte dos estados aceita até agora isenções de natureza religiosa, moral ou filosófica. Ou seja, família que diz, eu não estou vacinando meu filho, esse filho não foi vacinado porque eu acredito na doutrina X ou Y e por isso não vacinei. Entretanto, o que tem acontecido nos últimos tempos é que, aproveitando esse, vamos chamar de buraco na legislação, muitos pais têm se aproveitado disso realmente para não, por uma série de razões, outras inclusive, não vacinar seus filhos. E tem ocorrido nos Estados Unidos e na Europa muitos casos de doenças que, inclusive, aqui no Brasil a gente já não tem visto, ou tem visto muito pouco, como é o caso do sarampo. Qual é a consequência disso? Recentemente, por causa de epidemias de sarampo em populações não vacinadas, Itália, Alemanha e alguns estados americanos, como a Califórnia, endureceram significantemente a sua legislação em relação à não vacinação. Tudo isso no sentido de proteger as crianças. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que, embora a gente não tenha no Brasil uma clareza de legislação a respeito disso, eu pessoalmente acredito que se identifica uma criança que não está sendo vacinada claramente por displicência dos pais, por falta de cuidado dos pais, e essa criança não está recebendo as vacinas devidas, é sim nossa responsabilidade levar isso ao conhecimento
do Conselho Tutelar e, eventualmente, do juiz da Vara da Infância e da Juventude. Nós temos muito poucos casos no Brasil em que isso se verificou. Temos um caso recente no interior de São Paulo, mas isso ainda é uma relativa raridade. É muito difícil fazer isso, eu sei, não tenho ilusão quanto a isso. Toda essa minha discussão é no sentido de salientar que, embora reconhecendo que vacinação compulsória, seja num nível geral, seja num nível individual, não é nunca uma decisão fácil, é preciso compreender e é preciso lembrar os exemplos que, infelizmente, estão ficando mais frequentes, de que a não vacinação está levando, eventualmente, ao ressurgimento, ao reaparecimento de doenças que já estavam quase extintas, colocando em risco não só aquelas pessoas que não se vacinaram por essas razões que já citadas, mas até outros que não se vacinaram por razões estritamente de ordem médica. Eu gostaria de terminar essa apresentação dizendo que a Sociedade Brasileira de Imunizações tem, nos seus eventos, em vários locais nos últimos anos, dado um espaço que não havia, historicamente, em outros eventos, de razões, a discussão de ética em vacinação. Nós tocamos apenas um aspecto muito particular desse problema tão complexo. Eu espero que nós, eventualmente, nós todos, tenhamos a oportunidade de nos encontrar em outros eventos e discutir outros problemas, outras questões que têm como um ponto comum a tentativa, o objetivo final de nós todos, que é aumentar as coberturas vacinais, aumentar a possibilidade das vacinas chegarem às pessoas que delas necessitam. Muito obrigado. Bom, pessoal, encerramos aqui nosso primeiro dia de aula. Esperamos que aproveitem ao máximo deste curso ao longo desses meses que estaremos juntos. O canal de perguntas ficará aberto no site e será nosso instrumento de comunicação. Mandem suas dúvidas. Fiquem atentos também às aulas ao vivo. Procurem se organizar para assisti-las. Agradecemos muito a participação de todos e até a próxima aula.